Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos ok, Jorge. Coloca o celular deitado, é melhor? Aí tá bom, tá ótimo. Então tá bom. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Essa é a última conversa do ciclo que está sendo promovido pela Givoa, na figura do seu diretor e perito de arte, de obras de arte, o Gustavo Perino, tá? E o tema da conversa de hoje é um tema extremamente interessante. Por quê? Porque essa é a sexto e último encontro, e até aqui sempre foi abordado a questão das artes plásticas. E hoje a gente vai estar conversando sobre outros colecionismos, tão sofisticados quanto as artes plásticas, que é justamente a questão, a filatelia, a numismática e joias. Então, antes da gente começar esse bate-papo com os nossos convidados, o Bruno, o Peter e o Walter, eu vou estar passando a palavra para o Gustavo Perino, tá? Para que ele possa estar passando... Vou passar a palavra para ele e ele conduz da melhor. Depois a gente... Tá bom, obrigado, Jorge. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, pela participação. Como Jorge falou, a última deste ciclo de 6 entrevistas. Na real, são 6 em português e 6 em espanhol. Então, falta só uma em espanhol. Estamos na número 11 hoje. E, felizmente, temos recebido a participação de quase 1000 inscritos entre os 2 idiomas e de 19 países. Isso é uma das maravilhas da possibilidade da comunicação pela internet e fazer esse tipo de encontros. E o objetivo do ciclo sempre foi divulgar o trabalho do perito, divulgar o nosso trabalho, divulgar a dificuldade de abordar uma perícia, seja qual for a área de atuação. E artes decorativas é um termo muito abrangente que surge na Revolução Industrial para diferenciar as artes que se consideravam no seu momento as artes maiores das artes menores, um termo pejorativo, mas por isso virou artes decorativas, que estão todas estas disciplinas que hoje vamos poder conversar com especialistas, mas também estas disciplinas de vidros artísticos, disciplinas de móveis e tudo elemento decorativo da arquitetura. E o que tem as artes decorativas, no geral, para a peritagem, é que sempre elas cumprem elas cumprem uma função. A diferença de uma tela que está pendurada na parede, as artes decorativas sempre têm uma função. Então, o deterioro que elas sofrem ao passo do tempo, às vezes, é maior. Obviamente, o colecionismo deste tipo de peças é um pouco menor, que não por isso menos importante, de que o colecionismo de artes plásticas, de escultura e gravura, que são as 3 onde mais se fala disto, né? Mas desta conversa temos convidado ao Walter, e já vai apresentar ao Peter e ao Bruno, porque realmente a peritagem de arte é abrangente a todas estas disciplinas. E eles são especialistas na área, vamos escutar eles. Eu vou compartilhar com vocês pelo via chat, porque uma das coisas que a gente se esforçou através da pandemia é tentar levar conhecimento mediante meios digitais. O ano passado a gente deu vários cursos sobre identificação técnica de obras de arte. Esses cursos estão mais focados para pintura, gravura e escultura, né? Mas o processo de pesquisa é muito similar em diferentes atividades. E estamos levando esse curso a uma modalidade assíncrona, que significa que o curso vai estar disponível na internet e pode ser realizado em qualquer momento do dia, durante as 24 horas do dia vai estar disponível. E
com a intenção, com o intuito de quando acabar esse curso, e acabar a pandemia, felizmente, vamos coordenar alguns workshops para nos encontrarmos fisicamente e poder colocar as mãos na obra. Mas deste jeito poder aproximar o conhecimento de peritagem a lugares muito afastados, lugares que estão às vezes fora da oferta acadêmica, da oferta de cursos. Não quero tirar mais tempo, eu vou compartilhar no chat uma informação para vocês já ter e poder copiar e colar, e deixo a Jorge para começar a entrevista. Muito obrigado a todos. Obrigado. Pessoal, eu vou estar começando com a apresentação dos 3 convidados, tá? E antes de mais nada, sempre lembrando, se tiver alguma dúvida, passa pelo chat, o Gustavo vai estar organizando as perguntas, tá? Para o final. Existem perguntas que vão sendo respondidas no decorrer da própria conversa e no final o Gustavo ele expõe as perguntas que não foram respondidas. Então, eu queria pedir ao Bruno que ele fizesse uma apresentação rápida dele, tá? E depois a gente passa para o Peter e para o Walter. Bruno. Muito obrigado, Jorge. Eu sou Bruno Pelizari, eu sou diretor social de divulgação da Sociedade Numismática Brasileira. Dentro da sociedade, nós promovemos, né, essa ciência numismática. Eu sou editor do Boletim da Sociedade Numismática Brasileira e coordenador da Revista Numismática Brasileira, que é nosso último lançamento, que a gente tenta tornar as publicações e as pesquisas numismáticas um pouco mais acadêmicas. E, além disso, eu também sou advogado, mestrando em Direito e sócio da Tenori Pelizari Leilões. Peter. Bom, meu nome é Peter, eu sou editor do Catálogo de Selos do Brasil. Sou engenheiro civil formado, mas desisti da profissão para seguir uma tradição familiar. Hoje nós estamos na 4ª geração. Começou com meu avô e já meu filho trabalha. E eu faço perícia de selos do Brasil, de 1843 a 1943, certificado de autenticidade, filiado à Associação Internacional dos Peritos em Filatelia, que tem sede na Europa. E eu trabalho com filatelia desde 83 e exponho minha coleção, faço certificados, tenho loja virtual, enfim, uma atividade de filatelia é uma coisa bastante abrangente e agradeço o convite, boa noite a todo mundo e saúde. Walter. Boa noite a todos, meu nome é Walter Diogo Muniz, sou presidente da Ordem dos Peritos do Brasil, atuo na área da perícia há mais de 35 anos, não aposentei ainda. E na realidade, nós, da Ordem dos Peritos do Brasil, como peritos, trabalhamos na área da avaliação de joias e, por consequência, gemas preciosas, né? Sou formado em Geologia e Gemologia também pela USP, no Estado de São Paulo, né? Universidade do Estado de São Paulo, e também sou jornalista. Mas atuo sempre na área da gemologia há mais de 30 anos, né? Então, é praticamente a minha vida. É isso que eu sei fazer e procuro, através do meu conhecimento, elaborar laudos periciais, que eu também trabalho para os fóruns cíveis e federais, né, do Estado de São Paulo e também da União. Então, é isso que eu sou, praticamente. Muito obrigado a todas. Pessoal, obrigado pelas apresentações. Agora vamos partir para a nossa conversa. Bruno, o que é a numismática? Numismática, de uma maneira resumida, né, ela é a ciência que estuda o dinheiro. Mais precisamente as moedas, cédulas, medalhas, aí entram as condecorações, fichas, tokens, jetons e os objetos monetiformes. Então vai entrar também as apólices que foram usadas, vai entrar cheques antigos, são basicamente aquilo que foi ou é usado como dinheiro. Peter, o que é filatelia? Ela teria início oficialmente em 1840, no dia em que lançaram o Penny Black, que é o primeiro selo do mundo. O Brasil foi o segundo país a lançar os olhos de boi, 1º de agosto de 1843. Então, é um pré-pagamento de um serviço
de mensagens. Você paga antecipadamente para uma mensagem escrita, que era o que se existia no começo. A filatelia estuda não só o selo postal em si, não é colecionar o selo, mas ele foi evoluindo para uma coisa que se chama história postal. Então, na verdade, passa a ser uma fonte histórica, uma fonte primária de recolhimento da história. Você tem os conflitos, você pode ler as cartas, você tem desde Guerra dos Farrapos, a Guerra Franco-Prussiana, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, zona de ocupação, enfim. A filatelia, como eu digo, engloba praticamente qualquer atividade dentro da área humana escrita, da comunicação escrita, que, apesar de termos esses métodos modernos, ela continua existindo. Então, filatelia é uma coisa tão complexa, tão grande como a numismática, é uma ciência, ao ponto de existir uma biblioteca de 3 andares só com livros relacionados à filatelia. Desde cartas recuperadas de acidentes aéreos, de acidentes ferroviários, do Titanic, balonismo, enfim, praticamente é uma ciência complexa que envolve todas as áreas, praticamente todas as áreas de atividade. Futebol, esporte, atletismo, o que você imaginar, televisão, tudo. Enfim, é bastante complicado, como o numismata falou, porque as duas também têm áreas áreas comuns, tanto a numismática como a filatelia, tem áreas comuns, assim, são primos, são ciências que têm parentesco, né? É bastante complicado, interessante, e uma vez que a pessoa vira filatelista, ele se torna uma pessoa diferente. Eu não conheço nenhum filatelista ou numismata ignorante. Eu não conheço, desconheço, essa pessoa não existe. Então, esse binômio pessoa filatelista significa uma pessoa que tem uma cultura, tem alguma cultura, né? Então, isso é importante. Mas é isso. Peter, existe falsificação na filatelia? Existe, sim. Existe falsificação desde que começou a filatelia, desde os primeiros selos, né? E alguns falsários muito famosos, como o Jean Sperati, com histórias bastante interessantes. Na época, em 1900 e pouco, se falsificava o selo. Hoje se falsifica também a carta. Né? Uma carta, você pega uma carta enviada sem selos e cola um olho de boi, põe um carimbo, ela pode enganar alguma pessoa. Mas por isso que existe o perito. A gente chega a fazer espectrometria de massa e fluorescência de raio-x para saber a composição da tinta, e esse grupo de peritos internacionais, a gente troca informações, tem publicação, e isso é um problema, porque você começa a revelar como burlar, como falsificar melhor, né? Isso acontece provavelmente em todas as áreas do colecionismo, quer dizer, o pessoal que falsifica vai se aprimorando. Só que no caso do Brasil, de história postal, o conhecimento que o falsário tem que ter não é muito pequeno, não. Ele tem que ter conhecimento de tarifas postais, porque todos os navios e viagens são registrados. Então, o perito ele se vale de um monte de ferramentas, além de uma grande biblioteca, para poder dizer se é falso ou não. Mas existe sim. Existem 3 tipos de falso. Para enganar o colecionador, falso de guerra, né? E falso para enganar o correio. E o curioso é que existe certificado de que aquele selo falso enganou o correio. Quer dizer, atesta-se a autenticidade de um selo falso que enganou o correio. Quer dizer, chega a esse ponto. É curioso demais, né? Porque fraudar o correio é uma forma que existe de falsificação. Na guerra, o padrão monetário, depois da Segunda Grande Guerra, e de selos, mudou por conta dos falsários, que falsificavam cédulas dentro de campos de concentração. Então, é claro que existe falso e tem que se tomar cuidado quando for adquirir alguma coisa de valor. Isso é fundamental. Bruno, existe falsificação na numismática? Sim, existe. Um pouco seguindo a linha do que o Peter falou, nós temos, na verdade, aquelas que são as falsas de época, né, que são as moedas feitas para enganar o governo, né? Então, o objetivo não era enganar um colecionador. Essas peças
existe uma divisão, né, dentro da numismática. Essas peças são colecionáveis, eu já tive a oportunidade de falar nos vídeos que nós gravamos sobre isso, e existem, claro, aquelas peças falsificadas, que são as peças com o objetivo de enganar os colecionadores. Aí dentro disso nós temos duas vertentes, que são aquelas que são adulteradas. Então você pega uma moeda de uma data comum, transforma ela em outra data, que é uma data muito rara, que vale centenas de vezes mais que a data que foi adulterada. E nós temos, além disso, claro, aquelas falsificações com o objetivo de enganar os colecionadores, que é a falsificação por completo, né, a adulteração de uma peça original. E dentro ainda dessa falsificação de enganar os colecionadores, nós temos aquelas peças com muito semelhantes, de fato, que enganariam muitas pessoas, muitos leigos e até pessoas com experiência média do hobby, e aquelas peças falsificadas na China, que são aquelas cópias que são vendidas por $1, enfim, coisa do tipo, e que às vezes elas são vendidas descritas como tais, né, como réplicas, mas tem pessoas que compram isso e acabam revendendo, principalmente para quem está começando agora a colecionar, né, a se interessar pelas moedas e cédulas, como peças autênticas. Claro, às vezes parece um excelente negócio, né? Uma moeda que vale R$1.000, você vai pagar 100. A gente tem que desconfiar sempre disso. Quando a gente vê uma oferta que parece boa demais, a gente tem que se preocupar com todas as peças de modo geral, mas quando a oferta é muito boa, a preocupação tem que ser dobrada. Então, dentro do numismática, nós temos basicamente essas grandes divisões. É considerado colecionável as falsas de época. Eu sou um pesquisador delas, né? Meu trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Direito foi sobre a evolução da legislação brasileira no combate à falsificação monetária. Então, eu estudei todas as leis, desde a colônia até agora, que falam sobre isso, e são peças, assim, muito interessantes. Nós temos peças específicas, por exemplo, os cobres feitos na Bahia, chamados de Xen-Xen. São falsos, mas os modelos são os mais variados e elas são altamente colecionáveis. E claro que as peças, as falsificações, as falsificadas com o objetivo de enganar os colecionadores, eu não coloco valor nenhum nelas, e nem as cópias, réplicas, enfim, os afins, elas são peças sem valor financeiro, sem valor histórico, sem valor numismático. Bruno, quais são os cuidados que você toma na compra das suas peças? Eu, como colecionador, além de ser uma pessoa que trabalha com isso também, eu sempre tento adquirir peças de comerciantes conhecidos, né? Porque a gente tem a garantia de que, se der algum problema, se porventura acontecer algum engano, né? Porque isso pode, infelizmente, ocorrer, a pessoa vai dar a garantia de que ela consegue resolver aquele problema. Ou seja, ela vai te devolver o dinheiro, ou vai te passar uma peça que é realmente autêntica, por algum motivo que a outra não fosse. O segundo é a pesquisa. Eu sempre falo que a máxima, não só da numismática, no caso, mas de qualquer colecionismo, a gente fala que é o seguinte: primeiro adquira o livro, ou seja, estude, para depois adquirir a peça. Porque muitas pessoas fazem o inverso, eles preferem primeiro adquirir aquele item colecionável, no meu caso as moedas e cédulas, e depois ir querer pesquisar, se interessar e descobrir o que é aquilo. Não, esse é o caminho correto, esse é o caminho incorreto, né? Primeiro a gente tem que pesquisar, saber o que está comprando, para aí sim você de fato adquirir uma peça. Além disso, claro, o conhecimento técnico. Claro, o conhecimento técnico a gente não adquire de um dia para o outro. É preciso pesquisar, se interessar pelo tema, conversar com pessoas que entendem daquilo para tentar adquirir conhecimento junto a elas, realizar cursos, enfim, os mais diversos caminhos que pode se trilhar para conseguir esse conhecimento técnico, para conseguir diferenciar uma peça verdadeira de uma peça falsa. Peter, quais são os cuidados que você toma na compra das suas peças? O Bruno respondeu tão bem, e os nossos meios são praticamente os mesmos, que o que ele recomendou é o que a filatelia também recomenda. É lógico que você tem que se instruir primeiro, comprar catálogos, comprar literatura e escolher um fornecedor. Eu, por exemplo, sou perito para selos do Brasil. Se vier alguém com selos da França, eu não sou perito. Mas eu coleciono França. Então, o que eu faço? Eu sei quem lá na França é um cara mais respeitado em termos de seriedade e idoneidade. Então, eu não olho apenas o preço, eu olho quem está vendendo. Então, eu escolho o meu fornecedor, porque mesmo na minha área filatelia, que ela é muito ampla, eu compro de quem conhece, tá certo?
E, basicamente, o fornecedor é importante. A filatelia tem uma diferença de outro tipo de comércio, porque a confiança é a base de tudo, enfim. E a outra coisa é vender aquilo que você conhece. Eu não vendo coisas que eu não conheço. Aliás, uma passagem interessante ligada à numismática, posso contar rapidinho. Uma pessoa que ia fazer um leilão da coleção de selos, eu preparei, falei, eu tenho umas cédulas aqui. E eu falei, mas eu não entendo nada de cédulas. Eu falei, mas ele entende. Então, ele descreveu e pôs o preço. E eu pus no meu leilão, cédulas. E um cliente me ligou e falou, olha, tem uma cédula aqui, tem assinatura falsa. Eu falei, eu devolvo o dinheiro. Não, o senhor não está entendendo. Eu nunca mais vou comprar nada com você, porque eu perdi a confiança. E esse homem nunca mais comprou comigo. Daquele dia em diante, eu nunca mais vendi o que eu não conheço. Simplesmente eu não vendo, não comercializo. Não sei. Então, minha caixa de não sei é muito grande. Tá? Eu acho importante isso, o comerciante vender aquilo que ele conhece. E por aí você vê um monte de leilões com internet. Então, o que tem gente comprando besteira e vem aqui fazer certificado, até recentemente eu fiz um desafio de 9 euros de boi, dizer quais são os 3 falsos. Uma pessoa acertou, não sei como, porque você não tem como certificar sem ter a peça na mão. Você tem que ver o papel, medir, colocar na lâmpada ultravioleta, enfim, ampliar. Não dá para você dizer na internet, isso aqui é perfeito. E tinha comerciante chutando e errou. Tinha gente experiente, errou. Porque não dá. Tem que ter a peça na mão. Não adianta falar, eu vi ali que tem. Não é. Esquece. Se não tiver a peça na mão, esquece. Não adianta. O pessoal das joias, da numismática, vai dizer a mesma coisa. Eu preciso ter a peça aqui, presencial, para poder fazer tudo que eu tenho que fazer. E não posso dar uma resposta rápida. Às vezes ela demora. Chega a demorar 3, 4 meses. Aí, eureka, o cara fez isso, sabe? Ele enganou desse jeito. Tá? Os selos marmorizados do Brasil veio um colecionador avançadíssimo, tudo falso. E o que eu vou fazer? Eu fiquei meses tentando produtos químicos, até que achei um. Esse mostra o que é falso e o que é verdadeiro. Só que isso aí eu não vou dizer para ninguém qual é esse produto químico. Tá? Que foi por acidente que eu achei, foi tentativa e erro. Então, essa variedade brasileira, ela corre à solta por aí e todo mundo compra aí, vai sem garantia. Então, você tem que ter garantia, é fundamental. Peter, na filatelia, existe documentação de provenância e procedência? Existe, sim. Existe principalmente daquelas peças fabulosas que são conhecidas e são relatadas. Por exemplo, sobrecartas com olho de boi. São 250 peças. Elas estão registradas num livro escrito por um alemão. E as falsas lá também. Então, no final, ele mostra as falsas e por que elas são falsas. Por que elas foram montadas, né? Então, você pega, por exemplo, Exploring Stamps, que é um rapaz que fala sobre filatelia, muito bom, mas ele fala lá que o R$90 olho de boi servia como porte posterior. Não é verdade. Então, uma carta do Brasil para fora com olho de boi, esse selo nunca pagou esse porte. Ele não pagou. Essa carta só pode existir se ela pagou uma parte terrestre e depois foi de navio. Porque quando o Brasil tinha selo postal, o resto não tinha. Só a Grã-Bretanha tinha. Então, o segundo país. Então, não tem como ter selo olho de boi pagando porte para fora. Isso não existe, tá? Isso não existe. Então, todas as peças são registradas em diversos livros, inclusive fabricados por uma empresa de leilões na Suíça. Então, as grandes coleções, elas acabam virando um livro, chama Edição d'Or, de uma empresa que tem na Alemanha e na Suíça também. Então, a Edição d'Or, eles relatam. Então, você pega uma peça, ex-Burro, ex-Lilly, sempre tem Norman Hubbard, sempre tem origem. Alemanni, Hugo Gogel, pertenceu a Everaldo. O Everaldo, que você entrevistou, é uma referência. Ah, essa peça foi do Everaldo, essa peça foi do... Então, isso existe sim. Bruno, existe documentação de provenância, procedência na numismática?
Existe, talvez não da mesma maneira que exista na filatelia. O que nós temos, o que é mais comum a acontecer com as coleções antigas são os envelopes nos quais as peças eram acomodadas. Então, a gente tem alguns envelopes muito famosos, que é, por exemplo, o Solano de Barros. Então, toda peça que entrava na coleção dele, ele foi um um gigante numismata e pesquisador. Então, ele assinava o envelope, tem a assinatura dele, ele faz a descrição completa da peça e assina, normalmente na parte de trás, o nome dele, Solano. E essas peças hoje, a gente costuma brincar que essas vale mais o envelope do que a moeda. Porque tem algumas moedas que de fato são comuns, então não teriam um valor de mercado tão grande, mas quando essas peças estão junto do envelope assinado pelo Solano de Barros, elas atingem um valor em leilão muito, muito superior do que a peça normal sem o envelope, por mais que seja uma peça comum. Além disso, nós temos as graduações de moedas, que normalmente são feitas fora, nos Estados Unidos, pela NGC, pela PCGS e por empresas semelhantes, e que eles, ao graduarem as peças, quando as peças são provenientes de uma grande coleção, eles colocam. Aqui nós tivemos, por exemplo, o caso famoso do Roberto Lemos Monteiro. O Dr. Roberto Lemos Monteiro, quando vendeu a coleção dele nos Estados Unidos, as peças graduadas tinham toda no slab escrito RLM Collection. Roberto Lemos Monteiro, a coleção do Dr. Roberto Lemos Monteiro. Então, eles dão a garantia de qual coleção essa peça veio. Isso ocorre também com grandes coleções de numismatas americanos e do mundo inteiro. Então, na hora de graduar essas peças vão com uma coleção completa para ser graduada e ser colocada em coleção. Então, a gente consegue saber de quem veio essa peça. E aqui no Brasil, a gente não tem esse serviço de graduação, então o mais comum são as peças nos envelopes pertencentes a grandes coleções. Então, nós temos os envelopes do Solano, os envelopes do Prober, e temos envelopes de diversos outros numismatas que eles identificavam no envelope, né? Então é muito comum a gente receber coleções que está lá identificado o nome de qual era o antigo dono. E essas peças, por incrível que pareça, elas acabam atingindo um valor muito superior do que a peça sem o envelope, sem a procedência. Pessoal, lembrando sempre, tendo alguma dúvida, passa pelo chat para o Gustavo organizar e as perguntas serem feitas no final. Tá? Agora, passando para o Walter. Walter, existe colecionismo de joias? Sim. O que mais existe no mercado são colecionadores de joias e, para ser mais exato, de gemas preciosas. Às vezes eles compram a joia pela raridade da gema incrustada nelas. Mas é um mercado muito abrangente, que são os colecionadores de joias com pedras preciosas raras. Um mercado totalmente à parte de todos, porque envolve um valor muitíssimo alto, né? E isso faz uma disputa de compra e venda muito forte dentro do mercado nacional e internacional. Mas existe sim colecionadores para joias e gemas do mais alto padrão. Walter, o que é mais importante numa joia de coleção? Estilo, design ou as pedras? Então, todos os elementos que compõem a joia são importantes. Um metal precioso, para ser chamado de joia, provavelmente tem que ser um metal também precioso, o ouro ou a prata, no caso. Mas o que realmente leva em conta são as gemas. O design tem o seu valor, e também a quem produziu essa joia, no caso Orives, também, se for detectado quem foi, geralmente tem seu valor também a ser acrescentado numa peça, no caso joia. Mas as gemas incrustadas ali, como um todo, é o que vai realmente determinar o valor dela. Como diferenciar uma joia original de uma réplica? Então, eu sempre falo que os falsificadores, né, são os verdadeiros artistas, porque eles procuram fazer um máximo de perfeição para poder atingir um original. No caso das gemas preciosas, há inúmeras falsificações. Isso acontece todos os dias. Eu recebo material praticamente de diversas áreas
para serem avaliados ou confrontados para ver se são falsos ou não. A gema em específico, ela pode ser falsificada de várias formas. Inclusive, o próprio diamante, ele foi composto no sentido de sintetização sintético há cerca de 8 anos atrás. Era a última pedra que eles tinham dificuldade em compor o diamante como gema, né, para ser vendido como um diamante falsificado, mas porém com um valor inferior. E isso entrou dentro do mercado que praticamente prejudicou inúmeras vendas. Hoje, você, para distinguir um diamante produzido por intermédio de falsificação, vamos dizer assim, ou sintético, né? Ele entrou no mercado e prejudicou muito o ramo. Então, você precisa realmente de especialistas para poder distinguir o que é falso do verdadeiro. Walter, existe documentação de procedência relacionado a joias com gemas? E como o comprador pode se proteger? Isso é uma coisa que eu venho lutando há muito tempo e observando, né? Não só dentro do mercado nacional, mas também internacional. As pessoas geralmente recebem alguma certificação que não tem com clareza a classificação exata daquilo que ela está comprando. Então, fica muito difícil dela amanhã poder reclamar a respeito disso. O que eu sugiro mesmo é que a pessoa, dentro desse mercado, exija um certificado com as classificações exatas do produto que ela está comprando. Que é isso que é necessário. Walter, você pode nos contar um pouco sobre o trabalho da Ordem dos Peritos do Brasil e como a Givoa tem contribuído com ele? Sim. A Ordem dos Peritos do Brasil é um instituto que agrega profissionais das mais diversas áreas do conhecimento para adquirir um certo estudo sobre as áreas que eles estão atuando dentro da área judiciária, dentro do judicial. Então, a Ordem dos Peritos, por intermédio de cursos, profissionaliza esse perito a trabalhar dentro da área específica que ele atua. E nós, por exemplo, sentimos a dificuldade há mais de 20 anos atrás, de ter um grupo de perito especializado em cada área do conhecimento para que possa contribuir com a justiça e também com as pessoas físicas e jurídicas desse país. Portanto, nós montamos a Alperb com esse intuito, que é não só agregar, ter uma discussão, interna sobre conhecimentos, mas também de profissionalizar o perito dentro da área que lhe é de conhecimento. Essa é a Alperb, esse é o intuito da Alperb. Senhores, como vocês avaliam o impacto da internet nas negociações dos seus colecionismos? Bruno. A internet para a numismática foi importantíssima porque o conhecimento numismático, o mercado numismático, ele era muito regional. Então, por exemplo, nós tínhamos grandes polos de comércio, que era São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Curitiba, antes da internet. Então, basicamente, se você queria uma peça, você tinha que ir até esses centros comerciais numismáticos para adquiri-la. Ou através de correspondência ou coisa do tipo. Com o advento da internet, então a gente tem essa modificação do modo que a gente se relaciona, do modo que a gente compra. Então, ela permite uma maior abertura. Primeiro, o mais importante de tudo, é a difusão do conhecimento. Então, a gente tem a possibilidade de compartilhar conhecimento e de trocar experiência, de consultar uma pessoa que é especialista numa moeda específica ou uma cédula específica. Você entra em contato com ela e pede um auxílio. Isso graças à internet. É muito mais rápido esse processo. Já em relação ao mercado,
principalmente agora em tempos de pandemia, nós não tivemos tanto, não fomos tão afetados, muito pelo contrário, muita gente tem vendido mais do que vendia antes, por dois motivos principais. Primeiro, que quem já estava na internet, ele se manteve e continuou as suas vendas. E segundo, porque muitas pessoas com esse tempo disponível em casa, eles acabaram se dedicando aos hobbies antigos. Então, tinha muitas pessoas que colecionavam selos, moedas, cédulas e outras áreas do colecionismo que estava parada, né, por motivos diversos da vida. E ele ter esse tempo disponível em casa fez com que ele retomasse essas coleções, voltasse a se interessar por colecionar e fosse atrás. Então, quem estava na internet, quem já estava ou quem entrou logo no começo dessa pandemia, se beneficiou muito com isso. Primeiro, porque as lojas físicas, de fato, foram fechadas, acredito que no Brasil inteiro, não só em São Paulo. E então, a única opção que esse colecionador tinha era se socorrer dos meios digitais para continuar colecionando, adquirindo material de armazenamento, adquirindo moedas faltantes, aliado aos novos ou aos antigos colecionadores que retomaram ao hobby, a gente teve um certo boom de vendas e de pessoas interessadas. Então, a internet hoje é primordial. Eu trabalho 100% na internet. O meu leilão ele é 100% virtual. Não trocaria para o leilão físico hoje. A Sociedade Numismática teve que fechar sua sede. O trabalho da Sociedade Numismática era basicamente efetuado em sua sede. Nós migramos para a internet, então iniciamos a realização de webinars diversos. Nós já realizamos 8 webinars com isso. O pessoal que é fora de São Paulo tem adorado, porque a gente sempre, quando realizava os eventos, realizava as palestras. Em março, uma semana antes do fechamento de todo o comércio e de todos os locais em São Paulo, nós realizamos um ciclo de palestras que eu participei com mais um colega que é assessor de relações internacionais da sociedade, e junto mais 2 convidados. Nós trouxemos 2 convidados do Peru para fazerem palestras na sociedade, para falarem sobre áreas específicas que eles estudam. Às vezes essas palestras, por mais que a gente grave e disponibilize no YouTube, elas são realizadas de maneira presencial e acaba dificultando um pouco o acesso. Quando a gente realiza 100% virtual e além de fazer isso ao vivo, depois disponibiliza o vídeo também gravado no YouTube, você dá um acesso muito maior, mais pessoas têm acesso ao conhecimento. Então, isso é muito importante, permitir que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento e possam se especializar e adquirir conhecimento técnico para poder continuar adquirindo peças cada vez melhores para as suas coleções. Peter, como você avalia o impacto das negociações na internet? Fundamental, porque o colega Bruno falou, a pandemia fez com que a gente tivesse um inverno, como na Europa. A Europa tem estações bem definidas e a filatelia mais avançada por conta disso. A nossa empresa tem 72 anos e desde 93 eu estou na internet e o site, até o catálogo de selos impresso, a tiragem foi reduzida. Eu faço esse catálogo há mais de 35 anos. Ele existe agora gratuito virtual. Além de 950 artigos de várias pessoas, de várias procedências dentro da área filatélica, você pode consultar no site. Eu quero ler sobre o falsário Jean Sperati. Tem lá, enfim. Isso aí, a internet revolucionou a forma de a gente se comunicar e quem está fora disso vai fechar as portas mesmo. Então, a nossa empresa já há muito tempo só trabalha dessa maneira e tentando ampliar os horizontes. O número de cadastrados no site aumentou de forma exponencial, não chegou ao número de filatelistas que nós tínhamos na década de 90, mas já é um número bastante significativo. Na verdade, as pessoas procuram saber o valor dos selos que têm. Então, eu digo para todo mundo, o catálogo de selos do mundo todo tem 10 volumes, são 10.000 páginas. Os primeiros 100 anos, um volume de 1.000 páginas. As outras 9.000 páginas, selos que foram produzidos pelos Correios do mundo todo. Nesse período para frente, de 1943 para frente, com raríssimas exceções, tem coisa de alto valor. São coisas bem baratas. Então, a pessoa tem que olhar o primeiro centenário do selo postal. Então, mesmo que passem a não produzir mais selos no mundo todo, a filatelia continua, porque ela sempre morou
nos 100 primeiros anos. É ali que ela está, é ali que ela se concentra. Assim como existe fábrica de diamante, que o gemólogo falou que é difícil distinguir, deve existir um aparelho para reproduzir uma Mona Lisa, sei lá, se alguém tivesse interesse em desenvolver. Então, o fato de não existir mais selo postal não vai acabar com a filatelia, pelo contrário, o número de peças disponíveis vai diminuindo, tá certo? E a reposição desse material fica cada vez mais difícil. Eu tenho dificuldade de repor, porque as pessoas compram e guardam e colecionam o primeiro centenário. Agora, a maioria tem aquela quantidade de selos que vale centavos, né? Assim, por exemplo, esses pacotes assim de 1000 selos por R$7. Isso é pacotaria. Tudo que é depois de 1943, com raríssimas exceções, a gente chama de pacotaria. Isso existe na numismática também. Então, por isso que a gente recomenda que a pessoa fique na filatelia clássica e não se assuste, porque os valores não são... No primeiro centenário, não significa que tudo que tem lá é caro. Não é verdade. O Brasil Império tem 69 selos, tem 8 selos melhores. 61 são comuns, tem selo de R$5 de 1850, tá certo? Então, não é todo o selo do primeiro centenário que custa uma fortuna, não é assim. Dá para fazer uma coleção boa? Dá para fazer. Com recursos limitados, também dá para fazer. Então, a filatelia tem isso de legal. E a pessoa pode progredir depois para outras áreas dentro do universo que existe. Fala assim, olha, eu gostei muito da Revolução de 32. Então, eu queria colecionar só a Revolução de 32. Eu gostei muito daquilo. Tem colecionadores da Nova Zelândia que compram comigo um dia e apareceu aqui. Eu queria conhecer o senhor. Você ouviu da Nova Zelândia para isso? Não, não veio para isso. Mas já que eu estou em São Paulo, eu vi aparecer aqui. O homem era octogenário, eu quero ver o da Nova Zelândia, foi para Santiago, chegou em São Paulo, bateu na porta e comprava comigo há um tempão e queria me conhecer. Falei, olha, que legal. Então a internet faz isso, né? Quando voltar, acabar a pandemia, esses encontros, exposições filatélicas mundiais, como tem regularmente, nossa, vai todo mundo se reencontrar e vamos trocar figurinha. E isso que é legal, porque é uma linguagem, nós temos uma linguagem própria, os numismatas têm uma linguagem própria, os filatelistas têm um idioma próprio, tá certo? Nós estabelecemos um idioma comum, e isso é muito legal, porque você pode falar com um cara lá não sei aonde, e trocar figurinha é muito bom. A internet mudou tudo. Walter, como você avalia o impacto da internet nas negociações de joias? Então, eu, na avaliação não, o impacto pela internet, para mim, no meu modo de pensar, eu não peso de pedras preciosas. Na realidade, há de se ter muita precaução, porque, como eu sempre falo, você tem que ter um material na mão. Isso, você não tem condições, por intermédio de imagem, por intermédio de certificados, você está sujeito a uma falsificação, a uma fraude muito grande. Então, no caso, a internet pode servir bem para um conhecimento sobre o que são gemas, quais os tipos de gemas, para que as pessoas se eduquem melhor e conheçam o mundo, o universo da gema ou de metais preciosos. Mas, para comercialização de uma peça, eu sempre procuro indicar às pessoas que procurem um profissional, que ou exijam uma certificação para que acompanhem essa peça. Se amanhã eles tiverem que entrar na justiça por uma fraude cometida numa compra, eles têm um documento hábil. Mas eu sou contra a comercialização de joias, de gemas, por intermédio da internet. Eu acho isso, eu pego muitos casos aqui, vários casos de peças compradas que dizem uma coisa e na realidade é outra. Então, já vi até esmeraldas serem vendidas, aliás, vidros serem vendidos como esmeraldas. Rubis sendo completamente pedras tingidas.
E as pessoas falam, nossa, mas eu paguei aqui quase 100 mil reais numa joia. É raríssima. Porém, era vidro. O metal era precioso, mas a joia era composta. Metade gema autêntica, metade vidro. E esses tipos de falsificações em gemas são comuns. Lotes e lotes, por exemplo, de pedras preciosas que eles colocam em calção para pagamento de dívidas, são colocados mais comumente a esmeralda bruta, ou a lapidada, ou mesmo o diamante. Na maioria deles são de classificação baixíssimas, que eles vendem assim por valores astronômicos. Só para vocês terem uma ideia, valores assim, um lote de que vale realmente R$1.000, eles vendem por 2 milhões de reais ou dólares. E enganam as pessoas em compra de terras, apartamentos, pagamentos de dívida. Isso é comum dentro do mercado nacional. E até internacionalmente dizendo. Apesar que internacionalmente falando, as pessoas têm um conhecimento maior e procuram sempre um especialista para poder avaliar aquele bem, joia no caso, ou gemas, para que ele não possa ser lesado. Mas aqui, falando em nível Brasil, é muito complicado. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado em fazer qualquer tipo de negócio por intermédio da internet. Eu não apoio esse tipo de negociação por intermédio da internet. Eu acho que joia, gemas, tem que ser vista por um profissional nas mãos. Assim, ele vai lhe dar o valor real, porque também tem uma dificuldade muito grande. Poucos profissionais nessa área possuem o conhecimento do valor real de cada gema. Isso é um trabalho de vários longos anos, né, que você adquire esse conhecimento. Por exemplo, eu tive que fazer estudos praticamente em parte do mundo todo, na Bolsa Mundial em Israel, para poder acompanhar esse mercado mundial de gemas, para depois adquirir um conhecimento e falar, não, essa gema esmeralda aqui vale $20 o quilate aqui e vale $20 no quilate lá no Japão. Então, esse tipo de formação, de expertise, você só tem se você estiver atuando dentro do comércio de joias, dentro do comércio de gemas. Senão, você não consegue colocar o valor das gemas devidamente dentro de um laudo pericial. E são poucas as pessoas que podem fazer isso. O fato de você comprar isso dentro de uma joia, numa joalheria, não diz que eles saibam o valor real daquela joia. Se você for lá novamente reavaliá-las, obviamente ele vai te dar o valor de venda. Mas o valor intrínseco daquela joia, na realidade, é completamente diferente de valor de mercado entre comércio de gemas e metais preciosos. Então, a dificuldade é muito grande. Eu, por exemplo, só um fato rápido que eu vou citar, uma vez eu estava presente numa compra e venda de uma mercadoria, de uma pedra azul. E essa pessoa que estava comprando, comprou essa joia dessa outra pessoa que estava vendendo por um valor assim muito inferior. Ele pagou R$1.000 e falou que aquilo lá se tratava de uma água marinha, só por ser azul. Na realidade, de longe, eu fui obrigado até a intervir, porque a pessoa estava vendendo a mercadoria por água marinha e, na realidade, aquilo era uma turmalina paraíba de alto valor. Então, ela simplesmente, na oferta, ela estava perdendo quase $400 mil de valor de mercado, que você paga, você põe a venda e você realiza a venda. Então, o valor que estavam dando para ela naquilo ali era horrivelmente
discutível, sabe? Você tinha vontade de chamar a polícia e mandar prender, porque não é uma coisa certa. E o que acontece muito dentro desse mercado nosso, de pedras preciosas, de joias, é esse tipo de coisa. Quando você leva uma joia para avaliar, a pessoa desconsidera o real valor da gema, desconsidera o valor real de cada peça e te coloca valores assim ínfimos, que você até desiste de investir em joias, que são lastros, pedras preciosas, joias, são lastros de um país. É a riqueza de um país. Está aí provado que todas as nossas riquezas estão depositadas em ouro, em pedras preciosas. A maior riqueza que tem a Inglaterra está tudo em barra de ouro e diamantes. Então, há de se tomar muito cuidado. Joias, pedras preciosas têm um valor expressivo alto. Então, tem que procurar sempre um especialista para poder ter o valor real dessas peças, dessas pedras e também, né, no conjunto da joia em si. É isso que eu tenho a falar. Walter, eu queria tirar uma dúvida contigo, que antes de passar até mesmo para a última pergunta, que é o seguinte: a filatelia e a numismática, elas já são muito fortes e atuantes na internet. Então, Sim. por exemplo, você tem uma série de problemas também nesses mercados, mas aí quando você faz uma negociação na empresa do Bruno ou na empresa do Peter, isso já é como se fosse assim um certificado, você já tem uma tranquilidade. Só que o mercado, o colecionismo de joias, ele é mais sigiloso. Tá? A minha pergunta para você é o seguinte: você vê comerciantes sérios de joias atuando na internet? Olha, particularmente falando, é muito difícil você conseguir um comerciante sério vendendo joias aqui, principalmente no mercado brasileiro. Eu quase não encontro nenhum, porque eles aproveitam do desconhecimento da pessoa sobre gemas. Como eu sempre digo, imagine você entra numa joalheria e fala assim: eu quero um anel ou uma aliança de diamante para minha esposa. Ótimo, ele vai te dar 3 ou 4 tipos de mercadoria para você escolher. Mas esses 3 ou 4 tipos de mercadoria que você está escolhendo são classificadas pelo gemólogo como mercadoria muito baixa, com muito defeito e de pouco valor. Na maioria das vezes é o que acontece dentro do mercado. Então é por isso que eu condeno muito esse tipo de venda sem um profissional presente. Então fica dificultoso realmente dentro do mercado brasileiro. Uhum. E, Walter, já passando para a última pergunta e começando até mesmo por você, como você vê como a peritagem pode auxiliar no colecionismo de joias? Olha, toda peritagem, a prova técnica hoje, ela é considerada uma sentença judicial, né? Ela já vem preparada para que o juiz possa sentenciar com exatidão. Para qualquer tipo de caso, é necessário a prova técnica, né? Então, partindo desse princípio, eu acho que... Perdão, desculpa, perdi a pergunta. A peritagem pode auxiliar as pessoas que colecionam joias. Então, todo tipo de peritagem, seja ela em qualquer área do conhecimento, é importantíssima. Tanto na área de obras de arte, que o colega Gustavo trabalha, como os outros colegas em outras áreas do conhecimento, é sempre muito importante. As pessoas devem procurar profissionais gabaritados, especialistas em cada área, para que obtenham realmente um parecer do que está comprando, do que está negociando. Então, a perícia, o perito, é um fator importantíssimo dentro da nossa sociedade, de compra e venda de mercadorias dentro desse país, ou mundialmente falando. Bruno, como se pode aprimorar
o mundo da peritagem na numismática? Essa eu acho que é uma pergunta importantíssima para nós da numismática, porque de nós três que estamos aqui falando hoje, nós da numismática somos os mais atrasados em relação a isso. Então, praticamente não existe, ou assim, é ínfima as peças que são vendidas com peritagem ou que é feita uma peritagem, né? Quando a gente deseja algo do tipo, normalmente a gente acaba enviando para os Estados Unidos para ser graduado, e aí não seria nem de fato uma peritagem, mas é uma graduação de estado de conservação e, por consequência, de autenticidade das moedas. Mas esse trabalho é feito só nos Estados Unidos. Aqui nós temos alguns nomes da numismática que emitem laudos de autenticidade das peças, mas não é um trabalho realizado em larga escala. É assim, mínimo do mínimo a quantidade de moedas ou cédulas ou peças afins da numismática que são vendidas com um laudo de autenticidade, por exemplo. O que ocorre muito na numismática é a confiança. Então, existem comerciantes que detêm a confiança do mercado e as pessoas compram com essas pessoas porque sabem que são peças garantidas, ou, se tiver algum problema, isso vai ser resolvido. Então, isso é muito importante dentro da numismática. Eu acredito que a peritagem ela seria importantíssima dentro da numismática, porque você vai dar a garantia do que você está comprando. A pessoa não precisa confiar em quem está vendendo, mas ela vai confiar num terceiro que garante aquilo. Então, você deixa de necessitar da confiança entre comprador e vendedor e passa a ter a negociação garantida por um terceiro. Então, isso é muito importante, porque a pessoa ela sabe que ela pode comprar aonde quer que seja, porque aquela peça está garantida. Aquela peça é autêntica. Então, ela consegue investir, porque o que ocorre muitas vezes é que a mesma moeda, ela é vendida mais barato em outro local, porque a pessoa não tem a certeza da autenticidade. Então, é como se fosse como se ela estivesse arriscando, né, a compra daquela peça. Então, ela não iria num valor máximo que talvez ela pagaria. Em compensação, em outros locais que ela tem essa garantia da peça, ela paga mais caro, porque ela sabe que aquela peça é autêntica. Então, ela pode pagar aquilo porque ela não vai ter problema. Então, eu acho que a peritagem ela seria extremamente importante na numismática. Ela ainda não é desenvolvida, mas é algo que deveria ser desenvolvido nos próximos anos, porque aí você dá a garantia de uma peça por um terceiro. Você não tem que confiar em quem você está negociando. Você simplesmente confia no laudo técnico de um terceiro, o que é importantíssimo. Peter, como você avalia a peritagem na filatelia? Existem alguns obstáculos que são de ordem econômica. Os equipamentos que um perito precisa utilizar, como espectrometria de massa, fluorescência de raio-x, não são aparelhos que se pode considerar baratos, quer dizer, não tem break-even. Se você comprar um aparelho desse, custa $50 mil um usado. Então, a gente vem utilizando serviços de universidades para isso, e eles fazem isso como uma espécie de favor, ou para uma tese de mestrado, como aconteceu, de doutoramento. A Unicamp teve um rapaz que foi estudar fora, fez sobre isso, espectrometria de massa. Colocou em silêncio. Ele colocou em silêncio? Você colocou... Aí tá. Há uma relação comercial com a universidade. Então, não existe ainda um laboratório aqui no Brasil para isso. Opa, deu pane aqui. Acho que é problema de banda. Então, acontece que esse é o obstáculo que existe na filatelia. Quer dizer, eu tenho que mandar, às vezes, a peça para fora, com a pandemia ela ficou lá fora, porque eu precisava fazer uma espectrometria de massa numa peça da Guerra do Paraguai, para saber se a tinta é da época. Então, esses são os obstáculos, né? Agora, o equipamento eletrônico que existe hoje já é acessível. Você tem microscópios muito bons, tem equipamento muito bom. E a pessoa que faz uma perícia, ele é uma espécie de fiel depositário, porque é uma sentença que você está dando. Como o gemólogo falou, tem valor jurídico. Na filatelia não tem, mas eu respondo por aquilo que eu faço. Aquilo que eu vendo com certificado tem o valor registrado, a data, valor em moeda forte. Então, a pessoa tem uma certa confiança nesse aspecto, né? Então, agora, o perito, quando ele não sabe ou ele tem dúvida, ele tem que ter coragem de dizer assim, eu não sei.
Isso é importante, porque em caso de dúvida, você não deve realizar o certificado. Então, qualquer dúvida, eu não sei. Você pode recorrer a um outro perito. Isso a gente faz. Eu ligo para um outro. Você já viu isso? Você já viu aquilo? O que eu posso fazer aqui? Agora, chegou ali, não tenho certeza, e simplesmente eu não faço. Lamento, porque o valor do certificado é muito baixo, né? Fazer um certificado não custa muito dinheiro. E se for um selo estrangeiro, aconteceu agora, hoje, com você, a pessoa tem, achei um selo da Itália. A perícia o perito é lá, não é aqui. Quer dizer, aqui é Brasil, né? Se você tiver um selo da Suíça, você tem que pegar um certificado de um perito suíço, ou um cara que esteja lá gabaritado para isso. Na Alemanha, onde é o país que tem mais número de filatélicas no mundo, também é o número que tem maior número de peritos. Chega ao ponto, eu estava conversando com o Gustavo antes, de cada setor da filatelia alemã, Primeira Guerra, inflação, Segunda Guerra, ocupação, tem 2, 3, 4 peritos para cada área. Quer dizer, eles têm lá 200 peritos, cada um de uma área. E existe certificado falso. Então, até isso dá para saber. Então, você tem um agente de leilões lá fora e fala assim, esse perito nunca carimbou o selo 2 vezes atrás. Esse certificado é falso. Então, a perícia na parte filatélica está bastante, digamos assim, evoluída nesse aspecto. Tá? Porque até falsificar certificado pode existir. Então, mas eles sabem, esse cara assina assim, esse cara assina assado. Então, existem as características de cada um. Então, nesse aspecto, a filatelia eu acredito que está bem servida. Agora, a pessoa tem um selo estrangeiro e quer vender, ele vale R$1.000, R$2.000, isso sem um certificado, isso não existe. Só existe nesses mercados virtuais que tem por aí. Então, se a pessoa vai arriscar, outro dia veio um cidadão aqui, se os selos dele fossem igual ao carro que ele veio, eu falei, seriam selos maravilhosos. Eram olhos de boi falsos que comprou aí na internet para certificar. Metade falso, né? Então, compra de um cara que você conhece, né? Eu mesmo vou contar uma coisa bem rápida que é muito curiosa. Eu comprei um balão Montet, que é uma carta da Franco-Prussiana, e montei minha coleção e expus. Ganhou prêmio a coleção. Aí depois de um tempo eu fui olhar, sabe o que era? Era uma xerox. Eu só não passei o dedo em cima para ver, não tinha o selo, era uma xerox, mas tão bem feita. O jurado olhou até na coleção e falou assim, olha que carta maravilhosa. Maravilhosa, mas era uma xerox. Eu tenho a xerox até hoje, eu guardo. Aí onde que eu comprei? Sei lá, meu. Comprei lá naquele site grande de leilões e pronto, morreu, perdi o dinheiro, acabou. Valeu a lição, né? Se você é perito de seus brasileiros, compra uma xerox, põe numa exposição, ganha prêmio, o jurado elogia. Passou por todo mundo, meu. Quer dizer, é muito engraçado, né? Tem que comprar de quem conhece, de quem sabe e quem dá uma garantia. Fiel depositário, é basicamente isso. Legal. Pessoal, agora eu vou passar para o Gustavo, para ele fazer as considerações finais. Gustavo. Bom, muito obrigado. Que bom escutar colegas, porque compartilhamos problemas, compartilhamos desafios, na real, cada um na sua área, mas aí eu anotei algumas coisas aqui, antes de passar algumas perguntas que temos, umas coisas que falou Peter, Bruno, os três falaram do mesmo, né? Compra de obras muito baratas. Tipo, é inacreditável que pessoas que acreditam que isso pode estar nesse valor, né? Então, aí tem um pouco de ingenuidade, por um lado, um pouco de ignorância do mercado, mas também tem muita pessoa, que já com o Jorge temos falado antes, que estão procurando a procura do tesouro, né? Como procurando essa peça, comprando barata e depois se leva a surpresa, né? Os peritos somos fator de diminuição de risco. Somos isso. Somos auxiliares da justiça, por um lado, mas também somos fator de diminuição de risco. É muito mais barato pagar um perito para uma peritagem que comprar uma peça falsa, de qualquer, a filatelia, numismática, gemas. Aí eu apoio muito o que falou o Bruno, porque a confiança é determinante, o Peter tem razão no mercado, mas tomara tudo seja baseado na confiança. Então, ainda na confiança acontecem coisas, ainda na confiança temos problemas.
e muito bom o que colocaram, porque o que o perito faz é uma prova, comparado com uma opinião. Então, esse cliente que pagou para que o perito assine o laudo técnico, tem a prova para, no caso de iniciar um processo, vá contra essa opinião de alguém que sugeriu comprar isso, ou deu de boa fé, ou compra que usou a garantia, né? Então, aí a peritagem oferece, a diferença da opinião, oferece provas, comprovação. Peter concorda, lembro a primeira entrevista, Jorge, com a Ceci, que tipo assim, a mesma frase, se não sabe, pode falar não sei, pode falar não posso, não, tipo, não está obrigado a se expedir sobre algo que a gente não tem a suficiente quantidade de provas. A relação interdisciplinar, o próprio Peter, da filatélia eu vejo que tem como muito registro detrás. Existe o registro de origem, né? Então, consultando esse registro de origem, mais ferramentas tecnológicas, ajuda muito. Não acontece com as obras de arte, não acontece muito com as gemas e muito menos, às vezes, com a numismática. Então, essa relação interdisciplinar, falando com um outro conhecedor, falando com um outro perito, para juntos chegar a uma solução, a um veredicto, acho que é realmente a base da peritagem. Eu não acredito, e isto não é palavra minha, já do século XVIII, pessoas que eram peritos da época falavam, desconfiem se alguém sozinho pega algo e determina imediatamente, sobretudo já depois da incorporação tecnológica, né? Um médico que virou perito de arte, ele falava, hoje, no início do século XX, nenhum médico deveria ter a arrogância de diagnosticar sem ajuda e auxílio de outras disciplinas. Então, estamos no século XXI, precisamos de outras disciplinas, e aí o Peter bem mencionou estudos físicos, químicos, né? No caso das tintas. Deixa-te falar, Peter, nós temos o mesmo problema, a falta de laboratório, a falta de lugar onde ir e fazer o serviço e eu, com esse resultado, poder concluir. Temos uma boa experiência na Argentina, felizmente, o Instituto Nacional de Tecnologia Industrial de lá está aberto à comunidade, ele tem uma tarifa, e a gente já tem uma parceria com eles, a gente leva, e são o laboratório que emite o laudo técnico, e com o laudo técnico do laboratório, o perito acaba concluindo. Aqui no Brasil, nós, peritos de arte, temos o mesmo problema que o Peter mencionou. Temos que acabar ou pedindo de favor, ou a exigência da instituição é ter que publicar, e quando você tem um cliente particular, é sigilo, né? E não tudo pode, nem toda pesquisa pode ser publicada. E temos essa grande dificuldade de ser poucos os peritos. Por isso este ciclo, por isso divulgar, falar sobre o assunto, porque na Europa ninguém duvida do que faz um perito. Nos Estados Unidos ninguém duvida do que faz o perito. E o perito vira as costas e tem um laboratório detrás para ir e pagar. Aqui temos que aprimorar muito isso. Infelizmente, estamos em uma mesma situação. Aí o Peter, o Bruno falou da falta de pessoal qualificado, né, para poder fazer peritagem numismática. E eu vou um pouco mais para trás. Falta de educação, falta de oferta acadêmica. E aí chegamos à parte da internet. Realmente, tirando esse setor que o Walter falou do risco de comprar pela internet, a internet vem solucionar um assunto de democratização de acesso à informação. E aí eu vou discordar um pouco com o Peter, porque às vezes uma discussão que acontece na perícia de arte, né? Isso de que se a gente falar da tecnologia aplicada e demais, o falsário está na vanguarda também. Mas também eu acredito que, em tanto mais se fale disto, as pessoas viram mais espertas. O comprador não vai ser tão enganado assim no início. Ele vai saber que essas tintas também são utilizadas falsas. Então, na obra de arte, acontece que uma vez fui a um cliente, me permito a experiência, porque para ilustrar isto, uma vez fui a um cliente e falei, aqui temos de Cavalcanti para observar. Mas de Cavalcanti, Emiliano de Cavalcanti utilizava qualquer tinta termodeli, né? Qualquer tinta vagabunda, que pouco conhecia de Cavalcanti, porque de Cavalcanti tinha um tipo de tinta especial que ele comprava. Então, essa obra vai circulando pelo mercado, o mito de que ele usava qualquer tinta justifica
que existam peças que não têm correspondência. Então, se a gente divulgar essa informação, tá certo. O falsário vai estar aí um pouco na frente também, mas o comprador vai virar mais esperto, né? Então, aí compartilhamos as mesmas desafios e as mesmas dificuldades. Eu vou, se você me permitir, Jorge, vou fazer algumas perguntas que estão aqui, sim? Vamos. Uma pergunta rapidinho para Peter. ¿Existe diálogo do perito en filatelia con o perito grafotécnico en peças que son asinadas y con escrita cuestionada? ¿Tiene alguna experiencia de trabalhar con algún grafotécnico? Não, isso nunca houve. E o que acontece é que muitas vezes a filatelia ela olha a parte postal. Eu me interesso pelo conteúdo da carta. Foi o que realmente me animou a colecionar, foi isso. Então, se você tem uma carta proveniente, por exemplo, 1648, da assinatura de Dom João IV, eu acredito que não seja falso, porque todo o papel é antigo, e essa relação nunca teve. Tá. E por isso que os autógrafos, o mercado de autógrafos no Brasil, fizemos um catálogo sobre isso, não deslanchou, você fica duvidando. Mesmo coisas mais recentes, Getúlio Vargas, só com reconhecimento de firma. Então, existe uma folhinha assinada Getúlio Vargas, uma folhinha filatélica, a gente olha e fala assim, nossa, o cara trouxe 30. Mas será que foi ele que assinou? Ele tinha secretárias que assinavam. Então, a gente só comercializa ou procura comercializar, nem sempre possível, com firma reconhecida. Então, com firma reconhecida, o que pode ter é um arquivo disso para ver, tentar ver se é igual geometricamente, mas nunca foi feito esse tipo de cruzamento diálogo com esse perito. Tá bom. Passo uma pergunta para o Bruno, porque algumas perguntas já foram respondidas, como o Jorge falou. Bruno, existe essa minha tia que encontrou uma moeda velha e foi à cozinha e limpou ela todinha e ela acha que isso está bem feito. Qual é a dica que você daria para uma pessoa que fortuitamente encontra uma peça, né, na rua ou em algum lugar, ou por herança, né? Qual seria a recomendação? Olha, esse é um assunto dos mais polêmicos dentro da numismática. Inclusive, nós estávamos discutindo sobre isso mais cedo dentro do grupo de associados da sociedade no WhatsApp, porque compartilharam uma super dica de limpeza com um produto tóxico, que a pessoa vai ter problemas de saúde se ela utilizar. Mas, enfim, o que eu sempre recomendo para todos é, primeiro, saber qual que é o objetivo daquela peça. Você está colecionando como investimento, pelo menos para o futuro, com o objetivo de vender essas peças no futuro? Seu objetivo final, independente se você pretende ficar com essa peça vários anos e quando tiver mais idade vender, seu objetivo final é comercializar essa peça? Se esse for o objetivo, não limpe, de maneira alguma. Porque existem métodos, talvez, recomendados de limpeza? Ok, pode existir, mas são pouquíssimas pessoas que sabem empregar. Então, a chance de você destruir aquela peça é muito grande. Então, na dúvida, não limpa. Claro, se você tem uma coleção particular que você não tem nenhum objetivo de comercializá-la, de qualquer seja a forma no futuro, você faz o que bem entender. Agora, se você trata a sua coleção como seu investimento, como algo, como patrimônio, você quer manter seu patrimônio. Ninguém quer dilapidar seu patrimônio de maneira deliberada. Então, a recomendação sempre é não efetuar limpeza de maneira alguma, porque 99,9% das pessoas não sabem higienizar, nem sequer higienizar uma peça. Então, existem vídeos milagrosos no YouTube de limpe sua moeda com ketchup, passe caol, bateria de carro, enfim. Com as moedas, por ser um metal, cada coisa que o pessoal inventa para limpar, que eles não imaginam o quanto eles estão estragando a peça e acabando com o valor comercial dela. Então, para todo mundo, muitos clientes me falam, achei umas moedas do meu avô, da minha tia, de algum familiar que já faleceu, eu vou limpar e levar para você ver. Porque ela falou, não, pelo amor de Deus, primeiro de tudo, se você quer que eu avalie, traga as peças, eu vou avaliar. Enfim, se você não tiver interesse, se não tiver valor comercial, aí você faz o que você quiser com elas, mas não limpa de maneira alguma, porque você vai acabar com as moedas.
Muito obrigado, Bruno. E a dica que você deu, primeiro estudar e depois colecionar, né? Exatamente. Walter, uma pergunta. Um diamante antigo vale mais ou menos que um diamante moderno? Não existe esse tipo de comparação, porque o diamante tem mais de 4 milhões de anos na formação da Terra, né? Então, isso independe. É a mesma coisa que você dizer ouro velho, ouro antigo. O ouro já é um material nobre, né, da tabela periódica, e isso é produzido na crosta terrestre há milhões de anos. Então, não só porque ele é produzido há milhões de anos, que ele se torna velho. Essa terminologia que você praticamente coloca é muito usada para uma negociação de compra e venda, para desmerecer o material a ser comprado. É isso que eu também condeno. E em quanto a lapidação, a tecnologia de facetar a peça, que hoje as tecnologias modernas permitem melhor, logram um melhor brilho nos diamantes respeito às talhas, né? Não sei em português. Sim, cortes, né? Talhas, cortes. Cortes. Eu acho assim, eu sou ainda um pouquinho crítico nesse aspecto, porque as gemas, elas possuem uma característica de formação rochosa, de cristalização. O que acontece? A máquina, ela interpreta aquilo de uma forma única. Se ela se deparar com outro tipo de material dentro da gema, ela simplesmente vai desviar e fazer um outro tipo de corte. E o que acontece com isso? A perda de material. E com a consequência de perda de material, a perda de valores. Então, ainda sou ao lapidário antigo, aquele que estuda a pedra, vê onde ele tem que cortar e como ele vai lapidar. Aí ele tem um aproveitamento melhor para poder produzir, principalmente na questão de diamantes. Sim, tá bom. E aí, a pergunta seguinte, algo você já falou com respeito a pedras, o assunto da confiança dessas lojas que compram ouro, que compram gemas, né? As mais conhecidas. Pelo menos uma colega sua da Argentina falou, o último que você tem que fazer é ir a esse tipo de loja, precisamente pelo fraude que acontece com a prova do ouro e com os líquidos, que você concorda com essa definição e tem que ter muito cuidado com esse tipo de comércio, porque precisamente há muita fraude nisso? Sim, Gustavo, na realidade, a composição do metal, a liga que a gente chama, diverge muito. Você pode aplicar uma quantidade maior de metal não nobre e aquele ouro realmente cai ao teor, assim, barbaramente falando. Gemas podem ser montadas de várias formas, compostas com vidro, compostas com outro mineral que realmente não condiz com o valor real da originalidade dela. E o que eu sempre me refiro, se você me permite também complementar, é o seguinte: uma coisa é você permitir um laudo de originalidade ou de autenticidade da peça. Outra coisa é você emitir um laudo de valor daquele bem. Quanto vale esse valor no mercado? Veja quanto tem de experiência que você tem que obter para poder dizer essa peça vale X no mercado mundial. Não é simplesmente no Brasil. E, complementando mais ainda, o perito ele tem responsabilidade civil e criminal pelo laudo que ele emite. Então, é muito necessário, procurar um profissional credenciado que possa, inclusive, responder pelo aquilo que ele faz. Para também não ter um engano. Não ser enganado. A semana passada, com o Gustavo Martins de Almeida, advogado, foi a entrevista de direito, aí se planteou esta situação. Um laudo técnico feito por um perito, sim, que está credenciado e demais,
llegado a un proceso y do outro lado un parecer técnico de 2 folhas de alguém que se acredita ser especialista. E aí ele, como advogado, falou, o juiz vai considerar o trabalho profissional do profissional credenciado e o trabalho bem feito em contra do outro. Então aí tem que ter garantia de que contratar um perito, isso dá certeza. E uma pergunta curiosa, você tem conhecimento de joias confeccionadas com cabelo humano, típico da era vitoriana? Olha, eu já estive com elas nas mãos, mas foi no Japão. Eu tinha um amigo meu colecionador e ele tinha esses tipos de peça que eu tive pouco acesso, mas aquelas que eu pude ter acesso são realmente curiosas e possuem um valor assim excepcional dentro do mercado do colecionismo, né? No, y por último, preguntaban por la certificación de pedras preciosas. ¿Existe como una certificación internacional o una certificación de un perito gemólogo aquí do Brasil tem validez no exterior? Eu imagino que é igual que na arte, que é muito relativo, né? Mas aí não sei você na sua área. Você tocou num ponto certo. Infelizmente, o mundo internacional ele é regido, por exemplo, por uma Bolsa Mundial de Pedras e gemas preciosas, né, em Israel. E ali, praticamente, eles determinam, por intermédio de comércio, o valor de compra e venda das gemas comercialmente falando. E você tem que ter essa base muito bem constituída. Esses protocolos de análise e de valores, você tem que estar constantemente atualizados. Mas você depende muito deles, do mercado israelense, para comercializar a peça, né? Para comercializar os valores. Infelizmente, o Brasil, os peritos aqui no Brasil, os laudos não são reconhecidos, porque nós não temos nenhuma instituição que seja credibilizada, né? Para poder emitir esses tipos de exame e laudos de comprovação técnica. Como existe a GIA nos Estados Unidos, né? Que é como uma entidade que tá bom, tá bom. E mesmo a GIA, para você ter uma ideia, é mesmo complicado, porque já pegamos muitos laudos falsos emitidos pela própria GIA. Tá. Falsificação de laudos da GIA. Sim, falsificação de laudo. Então, realmente tem que ser uma coisa muito bem feita, né? Por um perito que conhece, principalmente a nível Brasil, né? Como nós, por exemplo, como todos aqui que estão aqui participando. Você dá o encerramento perfeito. Jorge, não temos mais perguntas. Já de minha parte, eu agradeço muito a presença de todos. E é um ciclo muito lindo que acaba, mas temos ideia de retomar um ciclo de entrevista e conversa mais para frente. Deixo a palavra, Jorge. Pessoal, agradeço a todo mundo a participação, Bruno, Peter, Walter, e é isso aí. Gustavo, quando é que é o próximo ciclo? Tomara que antes do fim do ano vamos retomar algumas entrevistas, mas muito obrigado a você também por ter topado pelo projeto e, bom, a gente está em contato. Então, muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, tudo Obrigado, de bom. Obrigado. Saúde. Boa noite a todos.